as pessoas utilizam o marketing como muleta. Você acredita que realmente em 6 meses de um curso que você comprou na internet você vai conseguir operar como alguém que está o tempo todo, 24 horas, envolvido nisso? Nunca. Mas é uma mentalidade de que eu posso fazer e eu estou economizando ao não pagar um profissional para fazer. Mas o que o pessoal presta serviço, às vezes ele começa um negócio e ele não entende. Será que o meu serviço está adequado ao público? Não é o que eu quero, tem que saber se o meu cliente ele está esperando esse tipo de Todo serviço. mundo faz para si. Exatamente, você não pode fazer para si, você tem que fazer para o outro. E é o grande erro muitas vezes do empresário. Mais importante do que você aumentar R$1 de venda é você conseguir cortar R$1 de gasto, seja ele no imposto, seja ele com um gasto desnecessário. Por quê? R$1 que você consegue economizar é R$1 a mais de lucro. R$1 a mais de venda nem sempre é R$1 a mais de lucro. Hoje a gente está recebendo aqui na RR, né, 2 grandes amigos, parceiros aí. Então, o Adriano, a gente vai então bater um papo aqui, o Adriano vai se apresentar melhor, falar de investimento, é um cara top do investimento aqui, top de estratégia aí para empresas, né? O Victor, que veio falar aqui pra gente, vai falar bastante aí também de conhecimento de marketing dele, né, Victor? Depois se apresentar melhor aí também, outras estratégias, né? E o Renato aqui também, que vai falar pra gente, que é o Renato, é o nosso CEO hoje da RR Soluções, né? Então a gente vai fazer esse bate-papo aí até mesmo para falar de empreendedorismo, você que está com o seu negócio, está aí no dia a dia, tem muitas dores, muita dificuldade, a gente vai tratar de temas diversos aqui para a gente possa ajudar você aí no seu dia a dia. Então acho que a gente pode começar, Adriano, que o Victor, aí, o nosso bate-papo aqui, o pessoal entender um pouco desse cenário, né, da vida de empresário não é fácil, né? Não, demais. A gente queria até agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e a gente ter essa troca, né? Tanto eu como o Adriano, a gente vem do mercado, né, como parceiros também, dentro de um movimento que a gente entende que existe dores e necessidades que precisam ser atendidas e tem muita gente com problema que não está conseguindo resolver. Então, a gente também quer agradecer essa oportunidade. Eu sou responsável pela VF Marketing, né? E a VF Marketing é um hub de negócios também, voltado a entregar uma solução que hoje impacta inicialmente nas dores de quem está começando um negócio, né? De uma startup, ou quem quer empreender, e também de quem já tem um negócio, mas está com um pouquinho de dificuldade para alavancar. Então, a gente cuida tanto da parte de entrada de clientes, da parte de gestão da empresa e da parte financeira, tanto pelo investimento empresarial como pessoal. E aí eu tenho o Adriano, como meu fiel parceiro aqui, sócio-diretor do braço da VF Marketing, que é a VF Financeira, e a empresa dele, a Bontes, cuida desse hub financeiro aí para entregar soluções que hoje dificilmente acho que os nossos clientes estão tendo dificuldade até para entender como administrar as próprias finanças. Não é, exatamente. Obrigado pela introdução, Luiz, Renato, pelo convite também. A gente sabe que as pequenas e médias empresas hoje no Brasil, uma das principais dores que eles passam são as dores financeiras, né? Normalmente o empresário, né, principalmente quando está falando da média e pequena empresa, são pessoas que ou vieram do mercado tradicional, CLTs, e criaram seu próprio negócio, e aí eles têm a habilidade que eles atuavam, né? Então ele é uma pessoa técnica normalmente dentro de uma área. Vou dar um exemplo da área da saúde, por exemplo, um dentista ou qualquer outro empreendedor que é autônomo, quando ele vê que ele está com um CNPJ aberto e ele vê que as coisas estão começando a dar certo, é aí que ele começa a sentir as dores de fato do empreendedorismo. E a parte financeira normalmente é uma das que ficam por último. Porque se eu estou conseguindo pagar as contas, eu tenho que focar aqui em trazer mais clientes, eu tenho que ajustar a parte contábil, e aí a parte financeira vai ficando de lado. Então, eu venho de mercado financeiro. Toda a minha formação foi para atuar dentro da Bolsa de Valores. Então, sou analista de ações, trabalhei em grandes instituições do mercado, e o meu papel sempre foi precificar empresas. Então, o meu papel é chegar aqui e falar quanto que vale essa empresa hoje, fazer o famoso valuation. E quando eu vim para o mercado de pequenas e médias empresas na área de consultoria, eu notei que era impossível precificar uma empresa. Então, eu encontrei uma dor de mercado. Ou seja, como que eu faço para um pequeno e médio empresário
saber quanto que essa empresa vale, né? E aí através de todas as ferramentas que a gente vai falar aqui hoje. Então, se você é um pequeno e médio empresário que busca saber ou ter a noção de como funciona um planejamento financeiro e como que você faz para que a sua empresa tenha valor de mercado ao longo do tempo, vocês vão ver que hoje a gente vai trazer bastantes insights dentro desses pontos. Então, eu espero contribuir nesse bate-papo. Bom, sou o Renato, o Luiz antecipou um pouquinho, né? Hoje eu estou na frente da RR Soluções como CEO e a gente tem o ARR Hub, que é onde a gente entrega também todo o hub de soluções para o empresariado, né? Principalmente para quem está começando ali ou começando o crescimento, vamos dizer, né? Ele não tem a estrutura, tem uma enorme dificuldade, e aí a ideia da parceria, que, né, vocês são um dos nossos parceiros, tem outras empresas ali parceiras, como corretora de seguro, plano de saúde, tudo para a gente tentar ajudar ao máximo o empreendedor, e com que ele tenha o menor desgaste possível de ter que ir atrás disso tudo no mercado. Essa é a ideia. Hoje as dores do empresário ali já vai desde o planejamento financeiro, o planejamento de marketing, muitas vezes não sabe nem o que é o marketing, né? Acha que o marketing é o marketing digital, só ali rede social, e é muito mais, né? Então, estruturar os processos, planejamento tributário, enfim, por aí vai. Dá pra gente passar aqui um dia falando. Eu acredito nem me apresentei direito, né? Começamos. Então hoje eu estou à frente da R2, né? A R2 hoje a gente tem um foco de saúde, então saúde e bem-estar, né? Então a gente tentar tratar esse pessoal que começa os negócios, né? Então é muito importante essas parcerias, principalmente igual o Adriano falou. Cara, no finanças ele acaba negligenciando, e muitas vezes o brasileiro ele empreende, não é porque ele planejou, né? Sim. Aconteceu. Aconteceu. Então, muitas vezes ele não tem esse planejamento de nada, acontece e ele vai tocando, né? Então, até começando nisso, né, o que a gente pode falar para ele, como que ele planeja, faz um planejamento para começar o negócio. Eu acho que muito do que a gente conversou, e a gente passa isso no nosso dia a dia, né, Adriano? É a necessidade que os clientes hoje, hoje eles têm de entender como que funciona um negócio desde o começo. Meu pai sempre falava uma coisa que era engraçada, né? Tem gente que quer montar a empresa, e aí o que ele faz? Ele vai lá, aluga uma sala, aí ele compra a mesa, ele compra a plantinha, ele compra o computador, ele coloca uma estante cheia de livros que ele não leu, né? E aí ele contrata uma secretária e põe na porta, deixa lá, monta tudo, tem um quadro bonito, bebedouro com água e o cafezinho ali na máquina prontinho. Aí um belo dia ele fala assim, vou iniciar minha empresa. Ele chega na segunda-feira, abre a porta, liga a luz e fala assim, comecei a empresa. E aí? E o que ele faz? Quem é o cliente dele? Qual o público? Então a gente entende que hoje tem muita gente, óbvio, não literalmente dessa forma, mas tem muita gente que não se prepara para ter uma empresa. E aí é onde a gente tem visto, né, no nosso segmento, algumas dores relacionadas ao segmento de vocês. Que é o quê? O cara não sabe que precisa ter um contador, ele não sabe que precisa fazer a contabilidade da empresa, ele faz tudo em papel de pão. E quando ele vai ajustar isso, é quando ele chega para vocês, né, um cliente para vocês que acredito que seja o cliente bagunçado, né? Que vocês olham aquilo ali e falam assim, meu Deus do céu, que bagunça é essa? E nosso segmento não é contabilidade, né? E a parceria se justifica justamente por isso, porque a gente precisa entregar uma solução que gere valor agregado ao que a gente faz também. Então, resumidamente, como a gente falou, tem muito disso. O cara, ele não entende que para ele abrir uma empresa, inicialmente, eu falei isso aqui na abertura, ele precisa de 3 pontos básicos. Primeiro, ele precisa saber o público dele, o que ele quer vender, o que ele quer fazer e para quem ele quer fazer e como ele vai fazer, né?
No marketing a gente aprende isso como Golden Questions, né? Que é o quê, por quê, onde, como, qual. Então a gente vai aprendendo isso. Depois ele precisa saber que na base ele tem 3 essências. Ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa saber administrar o próprio negócio, se posicionar no mercado e precisa fazer a gestão financeira e contábil dele. Quando ele está montando a empresa, ele precisa entender que ele precisa de clientes. Só que se ele não sabe como captar o cliente, nem qual é o cliente dele, aonde está, fica muito difícil. Então isso eu estou falando, a gente vai explorar um pouco mais isso daqui, mas a gente está falando do começo da cadeia. Quando a gente vai para o final da cadeia, é onde entra a grande dor que a gente sentiu e que nos motivou a buscar parceiros em segmentos, em áreas que nós não atuávamos como core, né? Que justamente a contabilidade. Que a gente chegava lá, fazia o nosso trabalho e o cara falou, tá, mas você consegue fazer a contabilidade da minha empresa? Eu falei, não é o nosso know-how. Então a gente precisa de alguém com bastante experiência, com credibilidade, com eficiência e principalmente com um contato direto com o cliente a ponto de entender a dor dele na sua essência e conseguir solucionar. E é por isso que essa parceria se fez tão prazerosa para a gente hoje. Do nosso lado também, pensando em contabilidade. Cara, não vem contabilidade, mas hoje o que a gente analisa? Não é só contabilidade. Se o cliente não conhecer, né, o famoso SWOT dele. Isso. Quais são os principais concorrentes dele? Sim. Quais são os principais produtos que ele tem? Quais são as fraquezas? Como que ele vai investir em marketing? Como que ele vai gastar o dinheiro dele? Como vai ser o investimento? Quanto que ele vai precisar aportar? Muitas vezes ele começa a empresa, o que ele tem que fazer? Eu preciso de um empréstimo. Mas um empréstimo para quê? Você já analisou onde você vai gastar? Como que você vai investir? O que você vai fazer? Quais os impostos? Vou contratar funcionário? Quais os custos de um funcionário? Porque o Brasil não é uma legislação complexa. Sim. Não é tão simples. Desde a parte de funcionário, a parte... Se for mexer com produtos, então, aí a gente entra com regras estaduais que vai ter um grande complicador. Então, às vezes, ele não se prepara para isso. Então, essa é a importância dele ter esse planejamento, né? Conhecer efetivamente o que ele vai fazer, até mesmo para, no final das contas, ele começar um negócio com dinheirinho, muitas vezes, que vem de uma rescisão e não tem mais nada. Exatamente. Se a gente for olhar, acho que o que separa hoje o aventureiro empresário daquele que consegue consolidar a marca e crescer, a gente vê isso pelas estatísticas, né? 70%, 80% das empresas fecham até o 5º ano. Muitas delas é por falta de planejamento. E quando a gente fala do planejamento estratégico como um todo, talvez pode soar, assim, para a pessoa que está ouvindo, assim, algo muito complexo, né? E, de fato, ele precisa ser quebrado em várias áreas, né? E o papel de cada um aqui é um pouco disso. Eu já falar da parte de planejamento de tributário e contábil, a parte de planejamento financeiro, no meu caso, é a parte de marketing, processos e toda a parte de captura, né? Então, o que vai diferenciar você que está começando hoje para você ter uma empresa mais plena é justamente esse planejamento. Porque com esse planejamento você consegue enxergar e tomar atitudes, igual você falou, antecipado. Eu falo que planejar nada mais é do que você antecipar possíveis erros que você tomaria lá na frente, mas por ter refletido com eles antes, você não tomou, né? Na parte financeira a gente vê muito isso. Quando eu monto um planejamento financeiro para uma empresa, eu coloco ali as projeções para o ano. Eu já até brinco assim com o cliente, falo, a única certeza é que essa projeção está errada, tá? Porque nós temos uma capacidade muito limitada de prever o futuro, né? Quando a gente ouve no mercado financeiro falando sobre, poxa, os economistas erraram as projeções. Óbvio, ninguém vai acertar as projeções. Se acertou, foi uma mera coincidência. Mas quando você faz essas projeções de planejamento financeiro e enxerga qual é o direcionamento e o caminho que você vai seguir ao longo do ano, te traz mais clareza. Você passa de um papel de passividade para um papel de ser ativo mesmo. Ou seja, eu estou no começo do mês de fevereiro e eu quero faturar X esse mês, né? Então, é diferente de você chegar no início de março, olhar para fevereiro e falar, nossa, eu faturei X, né? Então, você começa a tomar decisões tanto de marketing, tanto de planejamento da parte contábil para melhorar toda a sua estrutura de empresa. Eu falo que ser empreendedor, ser empresário no final do dia é você ter um planejamento bem definido e seguir aquilo ali. Depois de algum tempo fazendo isso, se torna até chato.
porque ele é monótono. É olhar indicadores e ver se você está indo no caminho daquilo que você planejou ou não. Né? Isso para todas as áreas. Eu acho que o marketing também entra muito nessa parte. Você pode falar um pouco sobre toda essa parte de estruturação, né? Desde a criação do funil, persona, até chegar na parte de vendas, né? Sim, eu ia até perguntar pro Renato em relação a isso. Quando tem um problema inverso também, né? Por exemplo, vocês recebem um cliente hoje. Aí na hora que, como eu falei, na hora que vocês vão olhar lá, tá tudo bagunçado. Identificar o que gerou a bagunça é muito complicado, porque às vezes nem o cliente de vocês sabe por que chegou nesse ponto. É isso, mais ou menos? Não sei. Sim, o que a gente mais acontece, né? Já começa errado porque já existe uma mistura entre o que é empresa e o que é CPF. Uhum. Então, o primeiro passo ali é tentar separar isso tudo, porque você precisa conhecer o passado, você precisa ter visibilidade do passado para você tentar projetar um futuro. Se você não conhece nem o seu passado, como que você projeta um futuro? Ou como que você vai querer estabelecer? Você não conhece teu cliente. Como que você monta uma campanha para atingir o seu cliente se você não conhece? Então, vira esse bolo que você não sabe nada. E a grande maioria é o que acontece, como chega, né, da grande maioria dos clientes, é isso. Tem tudo bagunçado, você tenta minimamente ali filtrar para a gente começar aí um trabalho, mas a grande maioria você começa daqui, esperar passar uns 6 meses para você ter resultado confiável do que aconteceu, para daí começar um trabalho. É como se essa janela de 6 meses fosse o marco zero dele, né? Porque ele chega bagunçado, então você cria uma janela de 6 meses, aonde você ali está ajustando, né, organizando tudo, e a partir disso você começa uma nova mensuração dentro de um processo que eu creio que é o processo correto, é isso, né? Isso, e aí até nesse gancho do Renato, a primeira coisa que a gente tem feito hoje com o cliente é que ele está começando a empreender. Vamos separar o que é pessoa física da pessoa jurídica. Então vamos tratar duas situações distintas. Não vai me bagunçar, porque no final das contas o que a gente vê, né? Que o cara muitas vezes ele acaba se endividando muitas vezes a empresa, porque ele entende que o caixa da empresa é dele, não é essa a verdade, né? Uhum. Então ele não falta dinheiro para ele investir, falta dinheiro para ele saber o que ele vai comprar. Às vezes ele, se for um segmento específico que ele tem, igual a gente falou, planejamento. Tem que a gente teve oscilação do dólar, eu compro um equipamento e eu uso alguma matéria-prima, algum produto que é importado. Vai afetar meu preço final. E ele, só que ele não... Dele, vamos mandar comprar. Só que ele tá vendo que às vezes o preço que ele tá praticando ali com o cliente dele não paga o custo dele. E aí, nessa mistura da CPS com a pessoa física, ele não sabe o que ele tem de caixa, o que é dele, porque se torna tudo a mesma coisa no final. E até puxando esse seu gancho, a Bonds Investimentos, ela surgiu como Bonds Investimentos. Ou seja, eu vim de Bolsa de Valores, eu vou continuar nesse segmento de investimentos. Só que quando eu fui trabalhar com o empresário, eu via que eu não podia trabalhar só a pessoa física. Porque as decisões erradas que ele tomava na pessoa física fazia ele atrapalhar toda a pessoa jurídica dele. Então até eu mudei ao longo do caminho para bons planejamento financeiro. E o planejamento financeiro ele é tanto empresarial quanto pessoal justamente por isso. Eu preciso ajustar toda a empresa, financeiramente falando, para que sobre caixa, para que ele separe exatamente o que é cada coisa ali, para depois eu ir para a pessoa física e falar, agora vamos montar uma carteira de investimentos, vamos fazer um trabalho na sua pessoa física. Porque as principais causas de quebra de uma empresa são por más decisões financeiras do sócio na pessoa física. É um ano muito bom que ele teve na empresa, ele aumentou o padrão de vida dele, e depois no ano que veio ruim, a dor de você diminuir o padrão de vida muitas vezes, ela não é feita, porque é cortar a unha na carne mesmo, sabe? E a pessoa não faz, ela prefere se enganar e sugar a empresa o máximo que ela consegue para manter aquele padrão de vida que ele construiu no passado. Então a gente vê muito esse erro e aí acaba faltando dinheiro para o marketing, falta dinheiro para a contabilidade, falta dinheiro para tudo, né? Então, o fato de deixar o planejamento financeiro como um dos últimos pontos dentro de uma empresa
acaba atrapalhando ele a ter investimentos para crescimento, acaba atrapalhando ele a ter uma empresa mais organizada mesmo. E é a primeira coisa que corta, né? Todo mundo sabe Pobre disso. marketing. Não, a primeira coisa em toda empresa é assim. Na hora que está começando a ter um problema, seja a empresa pequena, média, grande, primeira coisa que começa a cortar, verba de marketing, ou corta a equipe de marketing, ou corta o marketing. Acaba. E aí entra uma grande dor que a gente vê hoje no mercado, que associa muito ao que você está falando, Adriana, que é a falta desse conhecimento, dessa gestão por parte dos sócios. Porque normalmente quem vai mandar cortar é o dono, o diretor, o CEO, alguma coisa. E as pessoas não entendem. Porque hoje, como o Luiz falou, eles estão ainda com a ideia de que o marketing é algo relacionado à publicidade e propaganda. Então, ele tem sim a vertente e tem sim o braço da publicidade e propaganda, mas o marketing é estudo de mercado. Então, assim, ele é muito mais abrangente. E hoje eu até falo em alguns vídeos das minhas plataformas, as pessoas utilizam o marketing como muleta. Principalmente numa gestão que é a principal hoje da minha empresa, né? Que é o comercial. Então, por exemplo, como é que a gente faz a gestão comercial? A gente identifica, por exemplo, como que o cliente enxerga o mercado, como o empresário enxerga o mercado. Então, o que ele faz, né? Quando ele tem uma certa falta de conhecimento ali em tudo, ele procura muita informação com os amigos, com os vizinhos, com o cara. Então, assim, não, meu amigo fez uma campanha de marketing ali e tá ganhando dinheiro. Não, gente, pelo amor de Deus, isso já, assim, é começar errado para terminar errado. Então eu falo assim, não é por aí. Ah, não, mas deu certo. Ah, deu certo porque você está fazendo tráfego pago, você está fazendo outras coisas, mas você não está fazendo um estudo, um planejamento comercial, um planejamento de marketing. E por que eu falo do planejamento comercial e do planejamento de marketing? Porque eles são atrelados um ao outro. Então, por exemplo, o cara faz uma campanha de marketing, eu tô sendo bem superficial aqui para a gente chegar na dor, mas o cara faz uma campanha de marketing, que não é marketing, é um tráfego pago. Então, o que ele faz? Ele vai lá, coloca R$2.000, faz 2 posts por semana, inserção nas redes sociais, às 8 horas da noite, para gerar, sei lá, 100 leads, 100 contatos. Primeiro que esses contatos são frios. A primeira coisa. A gente chama de contato frio, mas para vocês que estão vendo aí, é o seguinte, é o nome, o telefone, o e-mail, o CNPJ, é uma informação de uma landing page, de algum lugar que ele foi lá e se cadastrou, porque ele viu interesse. Aí o cara recebe isso. O que acontece? Ele pega isso daqui e fala assim, nossa, tenho clientes, vou ganhar dinheiro. Chega no final do mês, não ganha. Por quê? Porque quando ele pega isso, ele precisa entender que ele precisa ter um setor comercial para receber isso daqui, fazer uma abordagem de venda efetiva, então entender a persona do cliente, o perfil dele, para poder gerar disso conversão, que é o que vai gerar dinheiro. Mas se o contato é frio e você tem uma equipe comercial que não é bem treinada, que não tem uma abordagem boa, que o cara é tímido, o cara não fala, o cara gagueja, não conhece o produto, não sabe se posicionar, não sabe vender o seu próprio serviço ali, o que vai acontecer? Não vai ter conversão. Aí o cara não ganha dinheiro. Aí o que o cara fala? Ah, a culpa é de quem? A culpa é do marketing. Corta o marketing. Então, assim, é um ciclo vicioso que foi criado lá atrás. Se a gente pegar antigamente, a gente fala isso nas nossas reuniões, né, Adriano? Que eu falo muito a teoria do Franz Café, né? Que antigamente o que a gente fazia? Para a gente marcar uma reunião e fechar um negócio, a gente marcava um café, né? Ia tomar no Franz Café ali um cafezinho, aí falava um pouco do teu negócio, o cara falava um pouco do dele, aí você convidava ele para ir até a tua empresa. Quando ele estava na tua empresa, ele já conhecia um pouco do teu negócio ali e acabava tendo um facilitador ali de abordagem. Isso se perdeu. Caiu tudo nesse negócio do marketing digital
e do que a gente fala, né, do problema da má gestão operacional ali do comercial. E aí entra no que o Adriano falou. O pouco dinheiro que o cara ganha, ele vai ter que fazer uma redução da qualidade de vida profissional dele. Ele não consegue, ele não sabe. E aí, às vezes ele não tem o apoio. Não tem o apoio. Também para que faça isso. Não tem quem dê a informação para ele. E aí entra situações em que a gente vê de clínicas, clientes nossos aqui, que o cara vai lá e fala assim, cara, eu nem sei o que fazer agora. E ele começa a demitir gente. Isso, cara, é uma dor para quem é profissional, para quem está trabalhando. Para o empresário também, porque ele está perdendo força de venda. Mas para o profissional ali é terrível. Porque ele não está sendo demitido porque ele é incapaz de fazer o trabalho dele. Ou porque ele não tem a capacidade. Muitas vezes. Às vezes sim, às vezes não. Mas às vezes é para realmente reduzir custo, reduzir gasto. E aí, é o que eu falo, né? Entra para vocês uma empresa bagunçada, entra para o Adriano uma empresa que a gente fala que é empresa de padaria, o cara vai lá, abre a padaria, faz 100 pãezinhos, vende a R$1, tem 100 no caixa. No final do dia pega o dinheiro, põe no bolso, no dia seguinte abre a padaria, não tem dinheiro no caixa. A gente tem conversado, né? Eu e o Renato conversa muito alguma coisa no sentido seguinte: qual que é hoje o nosso PIB? Qual é o nosso PIB maior? É o serviço. Uhum. O serviço. 67% do PIB. Olha, 67% é serviço. Mas aquela questão, serviço, vai desde a manicure, ao contador, ao dentista, você está prestando serviço. Mas o que o pessoal presta serviço, às vezes ele começa um negócio e ele não entende. Será que o meu serviço está adequado ao público? Uhum. Não é o que eu quero, tem que saber se o meu cliente, ele está esperando esse tipo de Todo serviço. mundo faz para si. Exatamente, você não pode fazer para si, você tem que fazer para o outro. E é o grande erro, muitas vezes, do empresário. Eu acho que tem que ser assim. Exato. Eu acho que é assim. Eu consumo Eu assim. consumo assim, então o meu cliente vai ter que consumir assim. Será que seu produto é bom? Exatamente. O cara não sabe se o produto é bom. É aí que eu falo, né? O cara não tem uma venda efetiva, não tem uma pré-venda efetiva, não tem uma venda efetiva e não tem um pós-venda efetivo. Isso não gera nem recorrência, nem fidelidade. Então é óbvio que isso vai ter impacto nele. E é até uma coisa que eu acho que o Renato pode falar até bem, quando chega aqui chega na contabilidade, né? A questão, o cara bolou o serviço. Às vezes bolou até um produto legal, fabricação e tal. Ele não conhece, aí começa aquela parte chata que ninguém do empresário quer falar, os impostos. Sim. Pô, mas qual vai ser meu custo efetivo desse serviço? Quanto eu vou pagar de imposto no produto? Qual que é a melhor solução? Como que eu vou fabricar? Como que eu vou vender? E às vezes nisso daí ele se perde com más orientações também. É uma opção que a gente fala lá, é a famosa economia tributária, né? O que ele tem que entender não é uma sonegação, é um estudo tributário para verificar a melhor condição para ele. E aí é o que você falou, ele se compara com o amigo da venda. Mas no tributário é a mesma coisa, não dá para você comparar. Cada caso é um caso, né? Sim. Cada empresa tem o seu cenário, cada produto vai ter o seu cenário, cada serviço vai ter o seu cenário, e é o que eu brinco, eu falo, mais importante do que você aumentar R$1 de venda é você conseguir cortar R$1 de gasto, seja ele no imposto, seja ele com um gasto desnecessário, porque R$1 que você consegue economizar é R$1 a mais de lucro. R$1 a mais de venda nem sempre é R$1 a mais de lucro. Perfeito. Sim. Então, a gente não tem que pensar só em vender mais. Eu acho que a gente tem que pensar sempre em vender melhor, em economizar, em todas as áreas. E aí é onde toda essa engrenagem vai se conectar. Mas como é que a gente faz para conscientizar um cara desse? Um pequeno empresário desse? Eu acho que é exatamente isso que a gente está fazendo. Esses bate-papos com o empresariado. Uhum. Porque ele começa a te ver com um outro olhar, não de quem está querendo vender algo para ele, e se entregando um conteúdo para ele, e se ele conseguir colocar esse conteúdo em prática, em muito pouco tempo ele vai ver resultado. E aí ele vendo o resultado, ele começa
a se interessar mais e aí eu acho que a coisa começa a fluir mais. Eu lembrei de um caso aqui, Adriano, eu queria até perguntar para você. A gente passou por um caso de um possível cliente que queria fazer um investimento de dinheiro, queria tirar o dinheiro aqui do Brasil, colocar para fora assim, eu não sabia como, não sabia nada, não sabia se comprava uma bicicleta, um apartamento, se colocava o dinheiro no colchão. E no final das contas, assim, a gente fala de conscientização, porque o argumento dele para fazer essa gestão financeira dos negócios dele e do dinheiro que ele tinha, foi que ele tinha, informações do governo. Informações privilegiadas. Privilegiadas. Como é que trabalha um cara desse? Acho que o primeiro ponto, linkando ao que você falou, Renato, está ligado a você, como empresário, saber aquilo que você sabe e aquilo que você não sabe fazer. Como eu vim do mercado de consultoria, eu já vim com essa mentalidade. Então, no que eu sou bom? Sou bom em números. Não sou bom no marketing. Eu não sou bom em vendas. Eu tenho que trabalhar isso. Minimamente, a gente tem que saber o básico. Mas você não vai dominar todas as áreas da sua empresa. Sim. Você, como empresário, você tem que ser global. E eu aprendi muito isso. Seja bom em algo, delegue todo o resto. Isso faz todo sentido quando a gente está falando de empresa. Então, como conscientizar esses casos? Primeiramente, mostrando para ele que ele não é a melhor pessoa para fazer aquilo. Então, ele precisa de ajuda. Dentro de uma empresa, como a gente falou, a parte contábil, a gente vê muita gente que ele mesmo vai lá, emite as guias e faz e só quer pagar o mínimo para você. Pô, se você quer pagar o mínimo, você vai ter o mínimo de retorno também. Ele não consegue entender que o serviço bem feito vai gerar, a médio e longo prazo, economia dentro da empresa dele. Né? Quando a gente traz para a parte financeira, é a mesma coisa. Dentro da parte financeira, eu canso de pegar muitas pessoas justamente na área de serviços. Então, se você é da área de serviços, estou falando contigo agora. Você tende a querer fazer tudo sozinho, porque você normalmente é uma pessoa técnica em algo, e como você estudou e se formou como técnico em alguma coisa, você acredita que para você também fazer as outras coisas da sua empresa, basta você estudar. Então, eu canso de ver médico estudando investimentos. O cara é bom, ele ganha dinheiro como? Sendo médico. Então, o tempo dele é escasso, não é? Então, entre ele estudar uma nova especialidade da medicina, entre ele estudar um novo procedimento que vai trazer mais receita para ele prefere investir o tempo dele, às vezes, entendendo sobre bolsa de valores. Cansei de ver na pandemia médicos traders, dentistas traders. Eu falo, meu Deus do céu, você acredita que realmente em 6 meses de um curso que você comprou na internet, você vai conseguir operar como alguém que está o tempo todo, 24 horas, envolvido nisso? Nunca. Mas é uma mentalidade de que eu posso fazer e eu estou economizando ao não pagar um profissional para fazer. No caso desse cliente em específico, né, não foi um cliente, porque a mentalidade era essa. Eu acredito que eu tenho informações, que eu tenho coisas e eu consigo fazer, eu não preciso te pagar para isso. Né? Com certeza, o que ele vai fazer vai estar longe de ser algo ideal, comparado a mim que está quase 8 anos de mercado financeiro. Então, eu acho que o pequeno e médio empresário ele tem que entender que ele tem que focar naquilo que ele é bom. Foca naquilo que ele é bom e todo o resto, busque ajuda. Porque, normalmente, uma boa assessoria, uma boa consultoria ou um bom funcionário, ele se paga. Ele se paga. Porque ele vai gerar resultado onde você nem imagina que você não tem o conhecimento de enxergar aquilo. Né? Então, ele vai trazer resultado em áreas que você nem imagina. Na área da odontologia, que é um dos nossos core, né, odontologia, medicina, a gente vê muito, você pega uma secretária e quer transformar ela numa administradora. Então, ela é secretária, ela é administradora, às vezes é faxineira. Então, o cara esfola ela, acha que, não, eu tenho aqui uma pessoa que cuida das minhas finanças, né? Mas, assim, ela é uma boa secretária, né? Você transforma uma boa secretária em uma péssima administradora. Então, entender que esse tipo de custo não é custo, é investimento. Você ter alguém que esteja olhando para os números da sua empresa e te ajudando a tomar decisões estratégicas, porque no final do dia você citou isso lá no início do podcast. Empresário, ele tem que tomar decisões sobre a alocação de capital o tempo todo. O que vai diferenciar se você vai fazer um bom negócio ou não é a capacidade sua de alocação de capital. Vou dar um exemplo. Tem um médico
ele veio esse ano de 2024 com o poder da rede social, e isso foi muito legal. Ele saiu de um faturamento de 50 mil reais para 3 meses depois, quase 500 mil reais. Né? Falando sobre mão de obra, falando sobre ele endocrinologista. Só que a empresa dele continuou sendo uma empresa de 50 mil reais. Né? Então, hoje, 6 meses depois, no ano 2024, ele fechou o ano ali com quase R$1 milhão dentro da rede da maquininha. Ele não antecipa e aquele dinheiro está lá parado. Eu falei, quanto custa antecipar esse dinheiro? 8% eu vou pagar. Poxa, em qualquer investimento você ganha 13 hoje, 12. Isso é alocação de capital. Aí ele está mudando agora de clínica. Então, R$400 mil para fazer toda a parte de reforma da clínica e tudo mais. Muda daqui uns 40 dias. Recomendei para ele, olha, vamos buscar um Pronamp para isso. Poxa, Pronamp, taxas muito melhores, porque o capital próprio, às vezes, é mais caro do que o capital de terceiro, só que o cliente não tem essa noção. Ele vai olhar e vai falar assim, capital próprio que eu estou dizendo é o seu próprio dinheiro, ele é mais caro do que o dinheiro do banco. Aí você vai falar, mas nunca, porque eu tenho 300 mil que é meu. Se eu for pegar num banco, num Pronamp, eu vou pagar 100, 200 de juros, não sei. Só que, meu amigo, esses seus 300, ele pode ser muito bem trabalhado com investimentos e os juros, o lucro desse investimento paga o financiamento e sobra. Você sabe o que a maioria das empresas fazem hoje na Bolsa de Valores? Exatamente isso. Ela tem um equilíbrio, né, de gestão de capital para que 60%, 70% de toda a fonte de recursos dela vem de capital de terceiro. Não vem de capital próprio. Eu aprendi isso na Bolsa de Valores para que vocês levem isso para a vida. Cash is king, caixa é rei. Quem tem dinheiro faz dinheiro. Né? Só que para isso você precisa ter a gestão desse dinheiro. Porque não basta ter o dinheiro, igual esse médico. Ele tem R$1 milhão parado, ele poderia pagar 8% de pedágio para ter esse dinheiro na mão e ganhar 13% no ano. Só que ele acha que se ele fizer isso, ele está pagando 8%, mas ele não enxerga o retorno que ele terá sobre esses 13%, sobre esses 8%. Então, a maioria dos empresários, eles pecam na hora de alocar capital. E a Bons, ela faz muito isso, tomar decisões estratégicas sobre o dinheiro. E aí, como eu tenho um parceiro do marketing, aí eu faço toda a parte de canalização para que tenha recursos para uma área que é essencial. Porque, eu vou cortar o marketing, eu vou cortar o comercial, você está cortando o sangue que está te bombeando para você sobreviver, né? Então, esse tipo de decisão é que tem que ser repensada na hora de você fazer qualquer tipo de alocação de capital. Eu acho que foi por isso que a gente idealizou a DF Market dessa forma, né? A gente faz a cadeia, a gente chama de cadeia comercial completa, né? Então, a gente faz a atração do cliente, que é o que vai gerar dinheiro para ele. A gente faz a gestão empresarial dele ali, né? Comercial e empresarial, para fazer ele ter esse rendimento de capital, faz o posicionamento de mercado com o marketing e faz a gestão financeira para que o dinheiro que ele ganha com os clientes ele possa trabalhar da forma correta, fazer como a gente sempre aprendeu, né? Fazer o dinheiro trabalhar para a gente e não a gente para o dinheiro. E você citou da saúde, eu queria até perguntar pro Luiz um pouquinho desse segmento da saúde que vocês hoje estão incorporando aí. Segmento de saúde, até um ponto aí bem interessante, tá? Pegando o gancho do Adriano quanto a alavancagem, né? O cara pega o dinheiro lá, pensando assim, ele pega um empréstimo para alavancar o negócio dele e não usar o seu próprio dinheiro. O que a gente vê hoje um grande erro, às vezes, dos profissionais de saúde que ele entendeu. É essa questão, se vale a pena antecipar ou não vale a pena antecipar, quais os meios de pagamento que ele pode utilizar, como ele pode ter esse dinheiro mais barato, né, efetivamente, como que ele pode reinvestir. E um grande empecilho que a gente tem hoje, que o empresário não entendeu, às vezes ele atrasa os impostos para fazer o caixa, o famoso caixa, porque ele não entende às vezes que ele tem um dinheiro mais barato que ele vai buscar e ele não deixa de pagar os impostos. Só que ele não entende que o governo é terrível, então o governo vai cobrar lá de multa dele 60 dias 20%. Muitas vezes a margem de lucro dele foi embora aí na multa que ele, se ele demorar, ele vai ter a Selic. Quanto que a gente está a Selic aí? Mais de 10% ao ano, né? Para não falar variações de materiais. Então hoje o pessoal da saúde ele tem uma carência muito grande, desde entender o ticket médio dele ali, né?
você vai poder ajudar ele a aumentar esse ticket médio, Sim, sem dúvida. verificar o investimento, e aí quando ele chega pra gente, que ele chega aquela não é que ele está desorganizado muitas vezes, ele está uma confusão tributária muito grande, porque ele não tem dinheiro para investir, ele não tem dinheiro para gerar o caixa, que é o... Então a gente está tentando ajudando esse profissional da saúde, é isso. Vamos analisar, que ele chegou para mim. Legal, então aqui você está precisando de uma pessoa que faça olhe para você como investimento. E como você está gastando mal o seu dinheiro? Não, olha, você está pecando aqui, porque pensando no pessoal da saúde, como que ele traz hoje um paciente, cliente? Ele se formou, acabou de se formar lá e abriu a clínica dele. Como que ele vai, qual que é o canal de comunicação que ele vai falar e vai mostrar que ele fez lá, sei lá, estudou, já fez especialização, é um doutorado, um mestrado, como que ele vai se provar? Eu faço cirurgia aqui, mas será que você é o melhor? Pelo menos que a gente tem visto, né? E nem sempre... Não funciona. E você falou uma coisa, Luiz, assim, é importante a gente colocar assim, na prática do dia a dia, o que acontece. Eu vou pegar da saúde mesmo. Vamos pegar o cara que se formou. Então o cara se formou, o cara se especializou, o cara fez tudo aquilo, e ele é um profissional da saúde. O que ele vai fazer? Ele vai querer montar a clínica dele. Se ele e vamos colocar assim, pratos bem limpos, para a gente não ter dúvida, acho que até para quem estiver assistindo a gente, se identificar com esse perfil, é o momento de você buscar a gente aqui para ajudar você. É isso. Se você é de família rica, né, se você tem bem, se você tem capital, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai montar uma clínica para você. Você vai abrir uma clínica. Você vai alugar um espaço, vai montar lá o seu consultório, e você vai montar a tua clínica. E aí o que você vai fazer? Você vai primeiro começar a se divulgar para a tua rede. E eu não estou falando de rede social ainda, hein, gente? Calma aí, olha o marketing aí, vamos lá. Eu não estou falando de rede social. Você começa no boca a boca. Então vamos supor que eu sou um novo cardiologista formado. Ó, sou cardiologista, avisa seu pai que eu sou cardiologista, avisa sua mãe que eu sou cardiologista e pede para ela se consultar comigo. Então começa um boca a boca. Quando você estressa esse boca a boca, que você vai para as redes sociais. Depois que você for para as redes sociais, você começa a fazer um marketing de divulgação, que a gente fala que é o trade. Então ela vai começar a fazer um flyer, um folder, vai começar a fazer um anúncio, uma inserção, alguma coisa, até você chegar no tráfego pago em mídia digital. Mas nós estamos falando de alguém, como eu falei no começo, que tem capital, né, tem dinheiro no bolso, então ele tem como alugar um lugar e se bancar até que ele comece a ter um giro ali de pacientes que vão gerar clientes para ele. Quando ele não tem, a primeira coisa que ele procura é o quê? O cadastro em convênio. Então ele vai procurar uma Amil, ele vai procurar uma Bradesco Saúde, uma Sul América, e ele vai se cadastrar para ele começar a ter pacientes. Então ele vai começar a gerar pacientes para ele. Ele vai atender num consultório de um amigo, vai dividir uma sala com alguém, vai atender no hospital. Então ele vai fazer alguma coisa desse tipo. E aí ele vai se cadastrar lá e o convênio vai mandar pacientes para ele, né? Porque o pessoal vai lá no orientador ou no celular lá. Antigamente eu trabalhei na Amil, né? Então na época era aqueles livrinhos de médico lá, você tinha que procurar a especialidade. Eu falava que era o Guia 4 Rodas da Saúde, né? Você ia lá e ia procurando. Mas vamos lá, aí o que que acontece? Ele vai receber o paciente, ele vai atender, o convênio vai pagar ele uma mixaria, a gente sabe que paga, vai pagar uma mixaria, ele vai ter que fazer o quê? Se ele tiver, e aí entra uma coisa muito importante, se ele tiver um conhecimento ou planejamento, ele vai tentar converter esse paciente de convênio para um paciente particular, para começar a ganhar mais. E aí fazer todo o resto da cadeia, como eu falei, né? Então vai começar a pulverizar a rede social, depois o market trade, assim, a mídia digital e o tráfego pago. Então ele só diferencia muito no começo. Mas o que é interessante disso? A gente falou aqui como que é o processo na prática.
Mas em nenhum momento a gente falou aqui, não, eu vou sentar, vou fazer a contabilidade da minha empresa, vou fazer, como é que eu vou fazer a gestão financeira disso, quanto que eu vou ganhar pelo cliente do convênio, quanto que eu vou reinvestir. Ele não faz isso. E isso é uma coisa que a gente falava até para o profissional da odontologia. O cara que é formado, por exemplo, dentista, ele é formado operacionalmente. Ele não tem a faculdade de gestão, ou ninguém no último ano da faculdade de odontologia chega para ele e fala assim, olha, agora que você vai ser dentista, você quer aprender como abrir um consultório e como fazer a gestão financeira, comercial e contábil dele? Não, ninguém fala. Não, esse ponto eu acho que a gente vai... Você vai muito mais além. Ninguém tem educação financeira. Sim, sim. O brasileiro, por si só, não tem. Isso não é dado na escola, em nenhuma faculdade, e por aí vai. Então, é cultural, vira essa bola de neve. Cultural. Até num resumo, né, um pouco da gente estar conversando, né, o empreendedor tem que prestar atenção no quê? Não dá para ele caminhar sozinho, né? Não. Então, ele tem que entender que ele precisa das pessoas certas, né? Então, hoje, por que a gente está aqui hoje? Porque se ele precisar desde o marketing, vendas, investimentos, uma questão tributária, uma gestão que a gente possa falar para ele, realmente ser aquele braço direito dele que ele liga, olha, estou precisando fazer tal coisa. A gente ter soluções para ele. Porque, querendo ou não, empreender não é uma coisa que você começa e... Não, e agora... Tem dor, é uma dor, é o dia a dia. Eu aposto que quem está assistindo ainda deve estar falando assim, não, mas isso deve ser caro pra caramba. Exato. Os caras estão vendendo, isso deve... Não, eu não vou ter dinheiro. Olha como é cultural. O raciocínio já está errado. Porque o cara fala assim, não, eu não posso pagar isso, eu não posso... Cara, você não consegue abrir o teu negócio, o dinheiro que você tem, se você não fizer a gestão correta dele, aplicar ele da forma correta... Ou você vai quebrar hoje, ou você vai quebrar daqui a 3 meses. Não, acho que nem 6 quebra, acho que quebra em 3. Eu acho que quebra em 3. Por quê? Porque o cara fica com medo. Ele fala assim, não, mas eu não vou investir para fazer a gestão empresarial da minha empresa, gestão comercial, marketing financeira, tributária, contábil. Não vou fazer. E aí o cara vai fazer. O cara acha que a rainha da sucata, vai lá, né, vou fazer do meu jeito e vou ficar rico. Não, porque eu vou ver aqui um curso no YouTube, né, ou então vou entrar aqui no meu Instagram e tem um arrasta para cima aqui, né, 6 passos para o sucesso nos negócios, né, 7 passos para conseguir fazer a contabilidade da minha empresa. Eu vi outro dia uma apresentação do Murilo Couto, né, quando ele foi fazer o fritada do Pablo Marçal. E eu lembro disso, ele falou assim, o Pablo Marçal é um cara que reinventa cursos. Aí ele vira e fala assim, ele vai criar um curso 7 passos por primeiro passo. Cara, eu dei risada pra caramba, mas é isso, as pessoas querem criar passos, né, para iniciar. Não, eu preciso entrar na internet, ou lá no YouTube, vou olhar meu Instagram, vou comprar um curso online ali, e o cara às vezes gasta um monte de pequenas quantidades de dinheiro comprando esses cursos, que não resolvem nada, só dão um custo para ele. E depois, quando ele cai na consciência, cara, se eu não fizer alguma coisa, eu vou quebrar, ele se desespera e fala assim, agora eu vou ter que tirar dinheiro de onde eu não tenho para fazer um serviço com uma empresa correta, idônea, que realmente conhece como funcionam as coisas. Então é cultura, né? A gente tem seguro de carro, mas não tem seguro de vida, né? Então, assim, é cultural, é do brasileiro. Isso aí. Infelizmente. Acho que a gente está chegando agora nesse final aqui. Uhum. Acho que seria legal, sabe o quê? Como o pessoal encontra a gente, né? Ah, sim, Porque a gente está falando aqui, como que ele vai encontrar? Então a gente, eu acho que poderia falar um pouco aonde que é as nossas redes que ele vai encontrar, o empresarial, o pessoal aí, né? Então eu vou até falar um pouco. Quem me quiser me acompanhar, a minha rede pessoal é o @LuizRainato e a da R2, né? R2 Saúde Contábil, né? Então até para o pessoal, que a gente vai começar a divulgar conteúdos aí nesse mundo empresarial.
E, pô, precisou falar com a gente que a gente vai ter a solução aí para vocês também, né? E vamos ter mais papos como esse, né? Isso é só o primeiro, né? Isso é só o primeiro. Isso é só uma introdução para vocês entenderem o quão de conhecimento todos nós aqui temos e o quanto que a gente pode agregar vocês da maneira correta. A gente quer levar soluções, né? Então, a gente quer vender liberdade para você poder aproveitar e curtir realmente o teu negócio. Exatamente. Não só ter por ter ou ter para que eu preciso ganhar dinheiro. Não. A gente sabe que ninguém é organização filantrópica, aqui não é ONG, mas é interessante você gostar de ter o seu negócio e fazer isso funcionar da maneira correta. Bom, para quem, aproveitando o gancho aqui, para quem quiser buscar a VF Market, o site é www.vfmarket.com.br. VF Market, como está aparecendo aqui na tela, não é marketing, né? É marketing, com Y no final. Acho que foi uma boa coincidência, né? Para não confundir. E é VF Market com Y no final mesmo, .com.br. TikTok, Instagram, LinkedIn, @VF Market com o Y no final. E lá vocês vão ter também os contatos dos nossos parceiros aqui, dessa parceria que a gente tem, e a gente vai estar à disposição de vocês. Muito legal. Agradecer também, primeiramente, pelo convite. Acredito que isso que a gente vem fazendo é um caminho, né, vencedor de levar conhecimento para quem está buscando. Né? Para encontrar, meu nome é Adriano, no Instagram, adriano.bondesan, o site é www.bondesinvestimentos.com.br. O nosso propósito lá é proteger seu capital e ajudar com que você possa se diversificar internacionalmente. É um dos nossos propósitos. A gente fala, o Brasil ele é um país bom, mas ele é um país super arriscado. Então, você que já mora aqui, você que já tem empresa aqui, não faz sentido você ter todo o seu capital alocado num único país, né? Eu brinco e sempre falo, se você fosse um empresário em 1990 na Argentina e você tivesse 1 milhão de pesos e você não tivesse diversificado entre países, 10, 15 anos depois, o mesmo 1 milhão de pesos não compra um iPhone. Então não basta você focar no seu negócio, não basta você trabalhar e ganhar dinheiro no país se você não souber de forma estratégica como diversificar esse capital e fazer com que esse dinheiro, né, não somente renda mais, mas também proteja o seu patrimônio, da sua família, para que você não fique à mercê de um risco país. Então, eu lanço bastante coisas ali no Instagram, é só buscar a gente lá. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, agradecer a vocês a participação e quem quiser me encontrar, Instagram, @contador-Renato Ramos e RR Soluções em Contabilidade. Gente, obrigado aí a todos. E lembrando que aqui todos nós somos parceiros, então Exatamente. se vocês estiverem aí procurando iniciar o teu negócio, você já tem uma pequena empresa, é uma startup, está procurando iniciar um novo empreendimento, né? Ter esse viés de empreendedorismo, ou se você já tem uma empresa no mercado, mas você está precisando dar aquela alavancada, você pode contar com todos nós aqui para ajudar você a ter sucesso no seu negócio. Gente, muito obrigado. Eu que agradeço. Um excelente dia para todos nós aí. Vamos trabalhar, né? Vamos agora sim. Obrigado e até o próximo, gente. Até. Vai ter outros.